E se o maior colapso da história das criptomoedas não foi um acidente? E se, na verdade, foi algo planejado? É isso que a gente vai investigar hoje, a anatomia do Crypto Crash de 2025. Olha, a data é 10 de outubro de 2025. Um dia que com certeza entrou para a história do mercado cripto e não por um bom motivo. Foi um caos total. Mas a pergunta que não quer calar é: o que de fato deu início a tudo isso? Imagina só, em pouquíssimas horas o Bitcoin simplesmente derreteu, perdeu $20 mil de valor. Para ter uma noção do impacto, foi uma queda tão violenta que deixou de cabelo em pé até os investidores mais cascudos do mercado. E aí que a história fica complexa. Não foi uma coisa só, sabe? Foi tipo um efeito dominó, uma sequência de eventos perigosa que foi, peça por peça, montando o cenário perfeito para o desastre. Então, para a gente começar a entender a dimensão do estrago, vamos colocar isso em perspectiva. Olha só que loucura. O dinheiro que sumiu nesse único dia foi mais do que o perdido nos colapsos da Luna e da FTX, juntos. A gente está falando de uma destruição de capital que, sinceramente, nunca tinha sido vista antes. E o pior é que o Bitcoin, apesar da queda feia, ainda se segurou. Mas e as moedas menores, as altcoins? Para muitas delas foi o fim do jogo, fim da linha. Elas não só caíram, elas foram aniquiladas, viraram pó, o valor foi para zero. Tá, mas o que pode causar um terremoto desses no mercado? A gente tende a pensar que foi algo de dentro do mundo cripto, né? Mas não. A faísca inicial, o que acendeu o pavio, veio de fora. Veio da geopolítica. Um único anúncio que abalou a economia do mundo inteiro. O gatilho de tudo foi esse anúncio aí, a imposição de tarifas comerciais gigantescas. Isso, na prática, era um sinal claríssimo de que uma guerra comercial estava prestes a explodir e, junto com ela, uma crise econômica. E a reação foi imediata. Como já era de se esperar, né? O mercado tradicional, a bolsa de valores, entrou em pânico. O resultado? Uma venda massiva de ações, todo mundo correndo para se livrar dos papéis. Ok, mas aí fica a dúvida. O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que uma queda na bolsa de valores tradicional arrastaria o mercado de cripto junto para o buraco? É aqui que entra o tal do efeito dominó. Pensa assim, os investidores começam a perder muito dinheiro na bolsa. Eles entram em pânico e precisam de grana, de liquidez para ontem, para cobrir esses buracos. E onde eles vão buscar esse dinheiro rápido? Exato, nos ativos mais fáceis de vender. E cripto, como o Bitcoin, está no topo dessa lista. E o mais interessante é que isso não é novidade nenhuma. A gente viu exatamente a mesma coisa acontecer lá no começo da pandemia da Covid. Na hora do aperto, na hora da crise, a necessidade de dinheiro vivo acaba amarrando o destino do mercado cripto ao mercado tradicional. Não tem jeito. Só que essa queda inicial causada pelo pânico foi só a primeira parte da história. O desastre de verdade, o que transformou um dia ruim num colapso histórico, aconteceu quando os robôs, os algoritmos de negociação, entraram em campo. E para a gente entender a jogada dos robôs, primeiro a gente precisa falar de uma ferramenta super comum que muito investidor usa, o Stop Loss. E foi aí que a mágica, ou melhor, a tragédia aconteceu. O crime perfeito. Os algoritmos venderam um monte de cripto de uma vez, só para empurrar o preço para baixo o suficiente para ativar o stop loss de milhares de pessoas. Isso gerou uma avalanche de vendas, um pânico generalizado. E no fundo do poço, adivinha quem estava lá para comprar tudo de volta, baratinho? Exato, os mesmos robôs. Lucraram com o caos que eles mesmos criaram. Essa manipulação dos robôs explica perfeitamente aquele gráfico em formato de V que a gente vê. Uma queda brusca, vertiginosa e uma recuperação quase tão rápida quanto. Foi tudo orquestrado. E para fechar, toda essa confusão acabou revelando uma coisa muito interessante. Uma divisão quase filosófica dentro do mundo cripto. E é essa divisão que explica por que algumas moedas só levaram um susto, enquanto outras, foram completamente destruídas. Pensa assim, de um lado tem a turma do Bitcoin. Muitos deles veem a moeda não como uma aposta, mas como uma reserva de valor para o futuro. Então, quando o preço cai, eles não entram em pânico, pelo contrário, eles compram mais. Agora, do outro lado, tem o que o pessoal chama de cassino das altcoins. A mentalidade é outra, é especulação pura, aposta de curto prazo. Qualquer sinal de problema, o pessoal corre para vender para salvar o que der. E é justamente essa mentalidade de cassino que torna as altcoins o alvo tão fácil. Os mercados são menores, então é mais fácil manipular o preço. E como todo mundo usa stop loss, vira o cenário perfeito para a estratégia dos robôs. Eles dão um empurrãozinho e assistem a espiral da morte acontecer.
No fim das contas, esse evento todo deixa uma reflexão bem séria no ar, né? Num mercado onde os robôs estão cada vez mais no controle, jogando com as regras da lógica fria, será que o nosso lado humano, a nossa psicologia, o nosso medo, será que isso se tornou o nosso maior inimigo? A maior vulnerabilidade de todas?